Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Ângela Costa, mais uma vez com uma dica de ampliação de repertório. E diante do cenário atual, diante do cenário das enchentes, diante do cenário ali caótico, das inundações logo no início do ano, existem inúmeras possibilidades de você abordar essa possível temática e ampliar, consolidar o seu argumento ali no desenvolvimento e embasado em repertório sociocultural. Agora você tem que fazer isso de forma produtiva, efetiva. Então hoje nós vamos comentar alguns trechos sobre um texto do Lima Barreto, que tem título As Enchentes. E aí é necessário que nós façamos, que nós rememoramos a trajetória desse escritor. Um escritor que surgiu ali no pré-modernismo, com o triste fim de Policarpo Quaresma, e um escritor que sempre esteve envolto em questões sociais, denunciantes. Sobretudo foi aquele que deu voz ao subúrbio do Rio de Janeiro. Foi aquele que colocou ali na lente, sobre análise, mostrou para a sociedade, que existiam prostitutas, malandros, operários, denunciou a falta de saneamento básico, de igualdade social, denunciou ali algumas mazelas sociais, algumas marginalidades sociais, de onde ele vinha, que era do subúrbio, e ele mostrou isso para a sociedade através dessa sua convivência ali, primeiramente com o subúrbio do Rio de Janeiro. Então ele deu luz a isso. Um escritor que conviveu com modernistas, um escritor ali que teve uma vida extremamente ativa dentro do jornalismo e fez desse dom seu poético, desse dom seu de criar personagens, grandes ícones, isso também uma tarefa denunciante. E dentro desse espectro ali do Rio de Janeiro, em 1915, no Correio da Noite, foi publicado esse texto emblemático ali do Lima Barreto, As Enchentes. E uma das coisas que eu quero mais chamar a atenção para você, por que eu estou hoje falando desse repertório sociocultural, de como você pode agregar ele em seu tema? Porque ele se torna atemporal. Se você rememorar, se você fizer um elo entre as tragédias de 2019, de 2020, agora com relação às enchentes, às inundações, o texto de Lima Barreto, de 1915, ele é atualíssimo. Ele faz elo com tudo aqueles questionamentos dentro das enchentes, de quem são a culpa, se a culpa é do poder público, se a culpa é da sociedade, mas sobretudo ele denuncia, ele é denunciante, denuncia a situação, até porque ele foi criado, embasado nas enchentes ali da época no Rio de Janeiro. Denuncia a situação caótica que a sociedade, as cidades do Rio de Janeiro sofreu e a fragilidade do Rio de Janeiro em resguardar, prever, promover ações públicas para minimizar o problema das enchentes. Se você fizer um elo com os problemas dos 2 últimos anos, você tem ali um argumento sólido, um repertório sociocultural extremamente assertivo. É aquilo que vai embasar o seu texto. Você colocando isso, você agrega nota na sua competência 3. Você fundamenta a autoria. Então, vamos pegar alguns trechos. Eu coloquei 3 trechos ali do texto do Lima Barreto para nós analisarmos. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas, o seu principal defeito
a vencer era esse acidente de inundações. Olha o quão atual esse trecho é. Ele descreve ali a cidade do Rio de Janeiro da época, ele denuncia a forma violenta como as precipitações atmosféricas, a mudança climática, né? A imensidão de água, de chuva. O seu principal defeito da cidade era vencer esse acidente de inundações. E a palavra acidente, ela é muito comumente ali usada, né, para, sobretudo, isentar talvez o governo, as ações públicas não efetivadas, no que diz respeito a quê? A efetivar a proteção da sociedade, a prever antecipadamente, já que tem as causas realmente de natureza ali de toda a temporada de inverno em algumas cidades, de muita chuva, de abundância em chuva, prever e preparar a sociedade, os ambientes, para que isso seja o mais minimizante possível. E ele já denunciava isso, essas grandes e violentas precipitações e o obstáculo, vencer as inundações. Isso já em 1915. Olha o quão o texto do Lima Barreto é denunciante e ele pode muito bem ser colocado no seu texto. Ah, professora, eu não vou conseguir lembrar desse trecho ipsis literis. Faça uma citação indireta, comente sobre o texto, relacione algum fragmento ou outro que você lembrou e faça um comentário efetivo com a temática, porque esse repertório ele tem que ser efetivado, e para ser efetivado não basta você citar, você tem que o quê? Comentar, agregar argumento, agregar opinião para que o mesmo seja efetivo. Continuando a análise de alguns trechos. De há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Olha só o nível de crítica que Lima Barreto já fazia em 1915. Ele aponta os culpados. Ele realmente denuncia a esfera municipal, a ineficiência de ações públicas protetivas, a ineficiência dos agentes que deveriam defender essa sociedade, uma vez que é um direito, não é um privilégio. E ele denuncia isso de forma bem efetiva, bem emblemática, que vem ali, né, da questão jornalística dele, desse tom ali de defesa, desse tom denunciante. Dever de evitar tais acidentes urbanos. Ele denuncia a fragilidade das ações públicas. Hoje, esse cenário é diferente? Não. O cenário é totalmente atual. É um cenário de desculpas, é um cenário ali de ações não muito efetivas. E quem sofre? A sociedade. A sociedade civil se vê ali totalmente à mercê de ações inefetivas, tem todo ali o seu patrimônio atingido, o seu psicológico atingido, e nada é feito. E isso não é de hoje, o problema só vem o quê? Sendo evoluído ao longo dos anos. Então o texto do Lima Barreto reforça essa ação de ineficiência de muitos anos. Engenheiros municipais procrastinando a solução da questão. Olha, mais uma vez, em 2 linhas você consegue citar isso, fazendo menção ao texto do Lima Barreto e colocando uma crítica. E aí você completa com o seu comentário, com o seu argumento crítico acerca da questão. Então, a procrastinação dos engenheiros municipais. Quantas vezes nessas tragédias que nós vimos aí nos noticiários das enchentes do ano passado para cá, é um engenheiro municipal, é um responsável ali de cuidar realmente dessa área, colocando a culpa no governo anterior,
nós vamos ainda efetivar isso, nós vamos construir aquilo, procrastinando algo que já ocorre todos os anos. Tem até um momento do texto que o Lima Barreto coloca: que vergonha, ponto de exclamação. Então ele é realmente de um tom extremamente emblemático e sobretudo para chamar a atenção da sociedade. É um texto que coloca à luz para a sociedade os verdadeiros culpados e sobretudo suscita dessa sociedade que a mesma venha fazer as reflexões. Então, fazer um elo do texto As Enchentes, do Lima Barreto, escrito em 1915, usando qualquer um desses 3 trechos, ou usando qualquer outro, se você pesquisar o texto na íntegra, você estará fazendo o quê? Você estará agregando valor de repertório consolidado ao seu texto. Essa é a minha dica. Gostou? Compartilhe, curta o vídeo e siga o curso de redação Ângela Costa. Você vai estar recebendo diariamente conteúdos gratuitos.